bem. Então, a gente passou a semana inteira falando sobre MapReduce. Agora a gente vai estudar um problema, uma classe de problemas muito interessante para resolver com o MapReduce. E principalmente hoje a gente vai ver a razão pela qual a gente vai ver uma limitação muito severa do MapReduce hoje, certo? E basicamente com isso eu vou introduzir a motivação para o Spark, que a gente deve começar a ver na segunda-feira. Tá bom? Ok. Então vamos ver como é que a gente vai tratar problemas relacionados a gráficos no MapReduce. Basicamente metade dessa aula é revisão de gráfico, então vai ser bem rapidinho. E aí se tiver dúvida, a gente para explicar os detalhes. Tá legal? Supondo assim que todo mundo já tem uma base boa sobre gráficos, eu vou passar bem rapidinho, só para a gente revisar a terminologia, alguns problemas, papapá. Daí a gente entra na parte mesmo do tratamento de um problema de gráficos usando MapReduce, beleza? Então essa parte inicial de conceitos vai ser rápida. Se alguém tiver, sério mesmo, se alguém tiver algum problema com algum detalhe aqui, pode parar que eu vou mais devagar, tá legal? Legal. Então hoje, gráficos, problemas e representações, e vamos ver o Parallel Breadth First Search, a busca em largura em paralelo. Com ele, a gente vai também resolver o problema de caminhos mínimos na mesma passada. A gente vai ver. Bom, então, gráfico, né, é um par VE, composto por V, que é um conjunto de vértices, ou nós, e é um conjunto de arcos ou arestas conectando os vértices. O E é sempre o subconjunto do produto cartesiano de V com V. Né? Um arco é igual ao V, é um par de vértices, se o V é ordenado, ou seja, se o V é diferente de VU, né, a direção faz sentido. Então, esse cara é um grafo ordenado e G é um grafo dirigido. Esse aqui é um exemplo de um grafo não dirigido, os vértices A, B, C, D, e as arestas AB, AC, AD, BE, CD, etc, etc. Beleza? Bom, aplicações, qual é o caminho com menor resistência? Bom, pelo amor de Deus. Tá aqui qual a rota de Porto Alegre até Manaus, que minimiza o custo-benefício. Então, eu tenho o mapa do Brasil, das capitais, modelado como um gráfico, e eu quero achar o caminho mínimo aqui dentro. A World Wide Web é um gráfico, né? Então, o robô deve coletar a parte de interesse pelos usuários de uma máquina de busca no menor tempo possível. Vai ser rapidinho, Júlia, gráfico. Pode ficar. Esses aqui são legais. 3 gráficos bacanas que eu achei na internet hoje. Brincadeira é, que gráficos são esses? Esse aqui, quem chuta? Hã? Esse aqui, com cara de capeta, quem é? E esse? Esse é o Facebook? Esse é o Facebook? Qual é o Facebook? Esse aqui? Esse? Ou esse aqui com cara de capeta, que é o Facebook? Vamos lá. Esse aqui quem é? Felipe. Facebook. Errou. Hã? Errou. Esse aqui? Facebook. Tá aqui. Esse aqui é a internet. Cérebro humano. Por isso que tem cara de capeta. E esse aqui é o LinkedIn. Podia ser qualquer coisa, então disse assim, Vamos lá. Continuando aqui com a terminologia, dois vértices do grafo são adjacentes, quando eles são conectados por um arco, por uma aresta. O grau do vértice é o número de vértices adjacentes a ele. Então esse cara tem grau 3, grau 3, grau 3, grau 3, grau 2. Caminho. O caminho é uma sequência de vértices V1, V2, VK, tais que todo par de vértices consecutivos VI e V mais 1 são adjacentes. Então, por exemplo, eu tenho um caminho aqui. Desse para esse, daqui para cá é um caminho. Certo? Caminho simples é quando eu não tenho vértices repetidos. Então, está aqui vários caminhos. Esse caminho aqui, esse caminho ele é simples, esse aqui não é simples. Esse cara aqui também é simples. Um ciclo é um caminho simples, exceto pelo fato de que o primeiro vértice se repete como adjacente do último vértice. Então, a gente pega um caminho simples e conecta o primeiro ao último vértice, o que a gente tem é um ciclo. Né? Pronto, tem um ciclo aqui.
Veja que eu só tenho uma repetição, que é essa. Grafos conexos. O grafo é conexo se existe um caminho entre quaisquer dois vértices no grafo. Esse grafo é conexo porque, dado um vértice, eu sempre consigo chegar no outro. Esse cara é desconexo, porque eu não consigo chegar desse vértice nesse vértice, por exemplo. Então ele é desconexo. Não conexo ou desconexo. Um subgrafo é um subconjunto dos vértices e arcos que formam um grafo. E um componente conexo é um subgrafo conexo maximal de um grafo. Então, esse cara aqui é um grafo formado por 3 subgrafos. Ele é um grafo desconexo, mas se eu olhar, esse cara aqui é um componente conexo desse grafo grandão aí. Árvore é um grafo conexo que não tem ciclos, né? Então esse grafo aqui eu não consigo botar ciclo nele. Uma árvore, uma árvore, uma árvore. E uma coleção de árvores é uma floresta. Certo? Veja que eu estou usando a palavra coleção e não conjunto, porque eventualmente eu posso pegar a mesma árvore e ter 2 vezes, aí eu tenho ainda uma floresta e não uma outra coisa. Embora todo conjunto de florestas seja todo conjunto de árvores seja uma floresta, nem toda floresta é um conjunto de árvores, porque pode ser uma coleção. Beleza. Tranquilo, né? Rapidinho, mas foi isso. Bom, um dos procedimentos mais comuns em qualquer aplicação de grafo é o caminhamento ou busca em grafo, que é o processo de percorrer sistematicamente todos os vértices e arestas do grafo. Então, eu quero percorrer todos os vértices e todas as arestas. É claro que como o grafo tem muitas maneiras de conectar os seus vértices, eu tenho geralmente políticas de percorrimento do grafo. Certo? Algumas bem clássicas, outras nem tanto. O grafo pode ser dirigido ou não, aplicações em compiladores, gráficos, RI, web, rede, modelagem, verificação, etc. Muita coisa. As 2 principais maneiras de caminhar é o caminhamento em largura, ou breadth first search, ou em profundidade, que é o depth first search. Né? Busca em largura, ou BFS, breadth first search. A partir de um vértice, visita todos os seus vértices adjacentes antes de continuar. Caminha pelos componentes conexos de um grafo e define uma árvore espalhada com várias propriedades úteis. Eu não defini árvore espalhada, mas daqui a pouquinho eu defino aqui. A árvore espalhada é a mesma coisa que árvore geradora. Eu acho que eu limpei esses slides todos e tem árvore geradora, mas acabei de descobrir que tem uma árvore espalhada, mas é a mesma coisa. Tá? Então, esse algoritmo ele inicia em um vértice S, que é a âncora, ou seja, na entrada do algoritmo eu já defino quem que é o vértice de início, tá? O vértice âncora, para o qual é assinalada uma distância zero. No primeiro passo, todos os vértices conectados a S são visitados e assinalada uma distância 1 a esse vértice. Isso continua até que todos os vértices tenham sido visitados e essa distância é incrementada. Esse algoritmo a gente vai ver em detalhe, inclusive vamos paralelizar ele hoje usando o MapReduce. Tá legal? O DFS é o contrário, né? A partir de um vértice eu vou visitar o primeiro adjacente não visitado, retornando posteriormente. Ou seja, eu não vou visitar todos os adjacentes antes de seguir. Eu vou o primeiro adjacente, depois o primeiro adjacente, assim por diante, até que eu não tenha mais vértice para visitar. Daí eu volto e volto visitando o que eu deixei para trás. Então, inicia o vértice S, escolhe o adjacente T não visitado, visita T, escolhe o adjacente U não visitado e assim por diante. Quando todos os adjacentes a T tiverem sido visitados, toma o próximo adjacente a S não visitado e prossegue o caminhamento e assim por diante. Então, essa é a busca em profundidade que a gente não vai ver a versão paralela só do BFS. A versão do BFS, o BFS ele é a base tanto dos algoritmos de geração de árvore geradora, uma aplicação importante, a gente vai ver daqui a pouco, como também os algoritmos de caminho mínimo são baseados no BFS, por isso que ele é importante a gente estudar. Bom, tá aqui, árvore geradora. O que é uma árvore geradora ou árvore espalhada? Então, dado um grafo, uma árvore geradora é um subgrafo que é uma árvore e contém todos os vértices. Então, vejam só. Dado esse grafo, esse outro grafo aqui, ele contém todos os vértices que esse grafo tem. Tá certo? Agora, ele não contém todas as arestas. Por que ele não contém todas as arestas? Porque ele precisa ser uma árvore. Certo? Se eu adicionar essas arestas aqui, ele deixa de ser uma árvore. Ou seja, ele é um grafo sem ciclo. Legal? Que contém todos os vértices do grafo original. A aplicação principal de árvore geradora é você arrumar uma maneira de conectar todos os vértices do grafo usando o mínimo de arestas possíveis do grafo original. Certo?
Então, por exemplo, eu uso essa aresta e essa aresta, mas eu não uso essa aresta. Certo? Ela está faltando aqui. Não uso também essa aresta. Eu uso um subconjunto das arestas. Ou seja, eu tenho todos os vértices, mas somente algumas arestas. Então, imagina, por exemplo, a aplicação mais simples de explicar é o seguinte: eu tenho uma cidade e uma região onde tem várias cidades. Tá certo? Uma região onde tem várias cidades. E eu tenho estradas que passam por essas cidades. Okay? Por exemplo, pode ser isso aqui. Então, eu tenho essa estrada que vai dessa cidade para essa, que vai dessa cidade para essa, assim por diante. E eu tenho até várias maneiras de chegar na mesma cidade. Okay? Agora eu quero fazer o seguinte: eu quero espalhar nessa cidade uma fiação, entre essas cidades, uma fiação elétrica. Eu quero botar cabos de energia elétrica para poder interligar essas cidades. Tá certo? Se eu estou ligando essa cidade, por exemplo, através dessa daqui, vou pegar essa daqui, né? Então, se eu consigo chegar nessa cidade a partir desse cabo, né? Nessa aqui, essa aqui que está na pontinha, eu não preciso chegar por aqui, tá certo? Então, ao invés de usar duas ligações redundantes, eu ligo uma só. Então, eu quero ligar essas cidades usando poucos cabos, tá certo? Em particular, quando eu acho uma maneira de usar o menor número de arestas possível, eu tenho uma árvore geradora mínima, tá certo? Okay? Então, a árvore geradora mínima é a árvore geradora de um grafo que usa o menor número de arestas possível. No caso de grafos não ponderados, como esse aqui, tem uma outra definição para grafos ponderados. Certo? Então, essa é uma aplicação super importante em vários e vários e vários problemas, a determinação de uma árvore geradora mínima para um grafo. Tá bom? O BFS, naturalmente, gera uma árvore geradora mínima, como a gente vai ver depois. Bom, agora, eventualmente, no meu grafo, eu posso ter pesos, ou seja, as minhas arestas, elas têm um valor, um custo. Por exemplo, no caso das cidades, essas arestas, o valor desse custo pode ser a distância entre as cidades. Certo? Então, por exemplo, entre a cidade e essa eu tenho 6 quilômetros, 60 quilômetros. Entre essa eu tenho 50, entre essa eu tenho 120 e assim por diante. Agora, quando eu penso na minha árvore geradora mínima, eu quero usar a menor quantidade, menor quantidade de cabo possível. Tá certo? Então, eu vou tentar minimizar o custo total da árvore geradora final. Ou seja, se eu somar, então eu tenho meu gráfico G igual a VE, V são as cidades, E são as estradas, o gráfico conexo dirigido. Eu tenho uma função de custo W, né, que atribui um custo a cada aresta, nos reais, né, atribui um peso para cada aresta. A árvore geradora é uma árvore que conecta todos os vértices, a árvore geradora mínima é a árvore que minimiza, citei a árvore, que minimiza a soma dos custos dos vértices, das arestas que eu incluo na árvore. Então, entre todas as árvores possíveis geradoras, eu quero aquela que a soma das arestas é a menor possível. Tá certo? Ok? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tá. O problema de geração da árvore geradora mínima dá para ser resolvido em tempo polinomial, não é um problema complicado, dá para resolver com vários algoritmos. Prim, Kruskal, por exemplo, são exemplos de algoritmos que dá para resolver. E os dois são baseados no BFS. Dá para resolver esse problema. Okay? O problema da árvore geradora mínima. Bom, um outro problema também baseado no BFS, quer dizer, que tem solução baseada no BFS, também polinomial, é o problema dos caminhos mínimos. Nesse caso, a gente supõe que o grafo é dirigido. Então, seja um grafo dirigido G igual a VE com uma função de custo W, então eu tenho áreas ponderadas. O custo do caminho P de V1 até VK é dado pela soma do peso das arestas que compõem esse caminho, usando essa formulinha aqui. O caminho mínimo, então, é o caminho de menor custo entre dois vértices. Ou seja, eu tenho, imagina que esse grafo aqui é dirigido, vamos pegar aquela figurinha ali do início. Esse grafo aqui dirigido, né, eu tenho várias maneiras de sair de Manaus e ir para o Rio de Janeiro. Tá?
aresta dessa aqui tem um custo que é o preço da passagem, por exemplo, aérea. Então eu quero determinar qual que é o caminho de menor custo para sair do Rio de Janeiro e para Manaus. Nesse caso acho que nem dá, porque não tem aresta de entrada aqui, mas suponho que der. Então, vejam que a grande diferença entre a árvore geradora mínima e o caminho mínimo é que a árvore geradora, ela gera... o problema da árvore geradora, ela inclui todos os vértices do grafo, porque eu quero interligar todos. Mas o problema dos caminhos mínimos, ele só inclui os vértices que são necessários para eu poder chegar do outro lado. Certo? Então, é o famoso problema, cadê? O problema do Waze. O problema do Waze, do caminho mínimo, né? Eu quero sair daqui da UFAM e quero ir para o aeroporto. Né? Eu tenho várias ruas possíveis que eu quero pegar. Mas eu quero pegar as ruas que minimizam o tempo que eu vou chegar lá. Então, considerando que a minha ponderação, né, é o tempo que eu levo para atravessar uma rua, eu quero aquela que no final vai me dar a soma dos tempos menor possível. Problema do Waze. Pois é. Beleza? Tranquilo? Então, o problema dos caminhos mínimos. Então, vejam, nos dois casos, eu gero um subgrafo. Né? Só que nesse caso, o subgrafo é um caminho. É uma stripe, né? uma linhazinha. Enquanto que na árvore geradora mínima, eu gero uma árvore que tem todos os vértices do grafo. Aqui eu só tenho os vértices necessários para poder chegar do outro lado. Não preciso de todos os vértices. Mas eu ainda quero minimizar. Os dois são problemas de otimização. Os dois dá para resolver em tempo polinomial com algoritmos gulosos. São bem conhecidos na literatura. Tá bom? Então, existem algumas variações do problema de caminho mínimo, que é o problema de fonte única ou destino único. Ou seja, eu quero sair de um vértice e chegar exatamente em outro vértice. Eu quero sair aqui da UFAM e para o aeroporto. Eu quero saber o custo de fazer isso. Então, isso é encontrar o caminho mínimo de um dado vértice, fonte para todos os outros vértices. Par único. Dados dois vértices, achar o menor caminho entre eles. A solução para o problema de fonte única serve para esse problema. E todos os pares encontrar o caminho mínimo entre todos os pares do vértice do grafo. Só para falar de mais um problema aqui, esse bem mais complicado computacionalmente, o problema do caixeiro viajante. Uma viagem pura em um grafo é um ciclo que passa por todos os vértices. Uma viagem é simples quando os vértices, exceto o primeiro, não se repetem. Seja um grafo ponderado, ou seja, desculpa os arestas, uma viagem do caixeiro viajante é uma viagem simples de custo mínimo. Esse problema é assim, ó. Eu quero... Suponho que eu tenho uma distribuidora de bebidas. Né? É o problema do seu Zé da distribuidora de bebidas. Suponho que eu tenho uma distribuidora de bebidas e eu tenho uma motoquinha daquelas que leva garrafão de água. E eu quero entregar nas casas da vizinhança que me encomendaram. Certo? Então eu quero sair daqui da minha distribuidora, eu quero ir em cada casa entregar o garrafão. Mas eu quero fazer isso com custo mínimo. Certo? Quero fazer isso com custo mínimo. E, em particular, eu não quero passar duas vezes pelo mesmo lugar, porque isso não me daria o custo mínimo. Certo? Então, esse problema do caixeiro viajante também é um problema de otimização em grafos, nesse caso dirigidos e ponderados. O problema da Fogás também, o cara que trabalha ali na Bemol, o mesmo problema que a Fogás tem. E esse problema, por mais corriqueiro e mundano que ele seja, é o problema do seu Zé da distribuidora de bebidas. Se o seu Zé dependesse de computador, ele não ia entregar nenhum garrafão de água. Porque esse problema, ele não, para um grafo genérico, ele não consegue computar a solução em tempo polinomial para um N grande. Então, o que os algoritmos fazem é tentar aproximações. Mais detalhes, PA, no próximo semestre. Sobre esse cara aqui. Deixa eu falar por exemplo, caixeiro viajante desde o primeiro dia de aula de PA até o último dia de aula de PA. Hoje falar no plano do caixeiro viajante. Por exemplo, esse cara aqui, eu tenho a viagem do caixeiro viajante em custo de 17, porque já foi computada. Bicho, eu não vou mais falar de plano clique, vou passar aqui do clique. A aula está passando da aula de PA, né? Não vou mais falar sobre clique. Bom, grafos e mapa reduto, que é o que eu queria falar. Legal. Então,
O que acontece? No mundo real, hoje em dia, os grafos que a gente encontra para resolver problemas. Aí eu vou ter que falar do clique, desculpa. Me esqueci, vou ter que falar do clique. O que é o clique? Dado um gráfico G igual a V, eu quero encontrar os subgráficos completos de G, ou seja, aquele onde todos os vértices têm uma aresta entre si. Então isso aqui é um gráfico, e eu quero saber o subconjunto dessas arestas onde todo mundo está ligado com todo mundo. Esse subconjunto onde todo mundo está ligado com todo mundo é justamente um clique. Tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, B está ligado com D, D está ligado com H, H está ligado com I, B está ligado com todo mundo, I está ligado com todo mundo, H está ligado com todo mundo, B está ligado com todo mundo dentro do clique. Então, esse aqui é um clique de tamanho 4. O problema do clique tem dois problemas. O primeiro problema é assim, dado um grafo, existe um clique de tamanho X, por exemplo, de tamanho 4, né? E o outro problema, que é o problema de otimização, é qual é o maior clique que tem nesse grafo. Certo? Esse problema uma instância desse problema ocorre em redes sociais, por exemplo. Eu tenho pessoas, né, no gráfico da rede social e eu tenho os relacionamentos. A segue E, A segue F, ou A, depende se for Facebook, né? A e F são amigos no Facebook. Eu quero saber o seguinte, qual é o maior grupo de pessoas onde todo mundo se conhece? Certo? Todo mundo está ligado com todo mundo. Então, esse é o tamanho, é um clique, no caso de redes sociais, pode detectar, por exemplo, uma comunidade. Beleza? Tem outros problemas aí derivados, mas esse é o mais próximo de rede social. Bom, o que está acontecendo hoje é o seguinte. A gente tem problema de escala no tratamento de gráficos. Tipicamente em redes sociais, que mais? Na própria web, tá certo? Em mineração de regras, eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema, por exemplo, tem um aluno do Nakamura e da Fabiola, o Leandro Akimoto, que usa esse tipo de técnica, por exemplo, para detectar doenças usando mapeamento genético de pessoas. Então, usa essas técnicas e os gráficos são muito grandes. Né? Em todos esses programas, os gráficos são muito grandes. Bom, para conjunto de dados grandes, grafo ou não grafo, o que a gente está estudando aqui na sala de aula é como é que a gente usa MapReduce para resolver. Certo? Então, a ideia, assim como a gente usa para outros tipos de conjuntos massivos de dados, será que a gente pode usar grafos também para MapReduce também para resolver problemas de grafos grandes, né, com milhões de nós e centenas de milhões ou bilhões de arestas? Então, essa aqui é a pergunta aqui. Tá legal? Então, o que a gente vai ver aqui bom, primeiro de tudo, de fato, boa parte da utilização de MapReduce cresceu justamente pelo uso em empresas de redes sociais como Twitter, Facebook, LinkedIn, utilizaram massivamente clusters de MapReduce para resolver seus problemas lá dentro. Então, em muitos na comunidade de desenvolvedores de MapReduce, esse tipo de problema é muito bem conhecido. Tá certo? Muita gente se dedicou a desenvolver e muita gente dedicou ao desenvolvimento de frameworks para isso. Tá, para problemas de gráfico. A gente vai ver, então, um problema, que é o busca em largura e de lambuja o problema de caminhos mínimos, usando o MapReduce. E eu vou contar o spoiler do final. Não é tão legal. Resolve, mas não é tão legal. Dá trabalho. Tá legal? Então, já vou antecipando aqui. Tá legal? Basicamente, o problema é que a gente está muito... vocês lembram do problema típico de Big Data? Que o troço resolve uma passada só, tudo dando uma passada só. O problema é basicamente esse, vai ficar mais claro aqui quando a gente estiver explicando. Tá legal? Alguma dúvida até agora? Não? Tá. Vamos lá, então. Então,
Uma grande classe de algoritmos envolve computação em cada vértice baseado em características vértices das arestas da estrutura local. E a propagação da computação pelo gráfico, usando algum caminhamento, algum tipo de caminhamento. Questão-chave, como é que eu vou representar um grafo MapReduce e como é que eu vou percorrer um grafo MapReduce? Para começar, antes de eu mostrar qualquer coisa, acho que tem. Como é que eu represento o grafo? Né? Então, eu tenho dois tipos de objetos. Eu tenho vértices e eu tenho arestas ou arcos. Né? Então, por exemplo, nesse caso, cada vértice é um aeroporto e cada aresta é um voo que liga dois aeroportos. Nesse exemplo aqui. Tá? Então, os arcos associam-se a referências aos vértices. Esse grafo aqui é dirigido. Então, tem esse voo do JFK para SFO, esse voo do LAX para o ORD e assim por diante. Certo? Como é que eu vou representar esse grafo numa estrutura de dados? Várias maneiras. Uma delas é a tal de lista de arcos. Então, nesse caso, eu tenho uma lista de vértices e, nesse caso, uma lista de arcos. Então, são duas listas. Tá certo? E cada elemento da lista de arcos aponta para os vértices que ele conecta. Certo? Então, esse cara aponta para cá, esse cara aponta para cá. Então, esse tipo de representação, chamado lista de arcos, é fácil de implementar. O problema é que encontrar os arcos que incidem em um vértice, eu vou percorrer a lista toda. Então, eu quero saber quais são os arcos que incidem, por exemplo, em JFK. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer linearmente essa lista. Concordam comigo? Então, não é muito divertido isso. Tá legal? É meio ruinzinho. Tudo bem? Bom, outra maneira é a tal da matriz de adjacência. Nesse caso, é uma matriz, né, V por V, representando o grafo, onde a célula MJ é verdadeira, se IJ pertence ao conjunto de arestas, e MJ é igual a falso se IJ não pertence ao conjunto de arestas. Esse cara gasta um espaço quadrático, então também não é muito bonito. Então, por exemplo, eu tenho um arco entre A e B. Esse grafo é não dirigido, então também tenho entre B e A. Então é true aqui. Veja que não tem entre C e B, né? C e B é falso. Né? E B e C também é falso. Tá certo? Matriz de adjacência. Se o gráfico for ponderado, ao invés do true ou falso, eu posso ter aqui também o custo do arco. Além do booleaninho. Tá bom? Então isso chama-se matriz de adjacência. Terceira forma é usando lista de adjacência. Na lista de adjacência, para cada vértice V do gráfico, eu vou ter uma lista encadeada dos vértices adjacentes a V. Então, por exemplo, eu sei que B, C e D são adjacentes a A, porque eles estão ligados na lista de adjacência de A. A, D e E são adjacentes a F e assim por diante, então se chama lista de adjacência. Nesse caso, eu tenho três listas, eu quero saber os vértices que tocam C, eu percorro essa lista, está aqui os vértices. Certo? Então, isso chama lista de adjacência. Três formas, então. Lista de arcos, matriz de adjacência, lista de adjacência. Beleza? Bom, como é que a gente vai representar esse MapReduce? Primeiro, é o seguinte. Vamos lembrar, antes de tudo aqui. Onde que a gente armazena as coisas em MapReduce? No HDFS. Certo? Então, seja o que for que a gente fizer, a gente só tem um lugar para guardar. Certo? Que é no HDFS. Qualquer tipo de representações. A gente só tem um lugar para guardar, que é a lista de adjacência. Ok? Quando eu for fazer a entrada para o map, certo? Só tem uma coisa que eu posso entregar para o map, que é o quê? Qualquer mapa só aceita uma coisa de entrada, que é o quê? Um par, né? Ou pares, né? Um ou mais pares. Mas eu tenho que mandar pares, certo? Por exemplo, se a gente fosse fazer lista de adjacência para representar o meu gráfico como lista de adjacência, como seria o par que eu gravaria no HDFS? Quem que é a chave, quem que é o valor? A chave é a cabeça da lista, né? E o conjunto de vértices que são adjacentes àquele cara são o valor. É o stripe. Basicamente o stripe. Beleza?
Geralmente vai ser esse tipo de representação que a gente vai usar a lista adjacência em HDFS. Tá bom? Vejam que a gente começou a projetar a solução pensando em como é a entrada. Tá certo? Primeira coisa que a gente pensou aqui, pô, como é que eu vou representar esse cara? Né? Porque a gente tem a limitação da entrada em pares do mapa reduce. Certo? Primeira coisa que a gente pensou aqui, como é que a gente vai... Porque a gente só pode entrar com par. Não tem uma outra estrutura mais elegante que eu possa usar. Só par. Tá certo? Ok? Por enquanto, tranquilo? Tá. Então vamos lembrar de novo aqui para os caminhos mínimos. Eu já falei aqui. É repetido, mas nem precisava. O caminho mínimo é eu quero o caminho de menor custo entre dois vértices que eu documentar. Ah, uma coisa interessante com relação a caminhos mínimos é, em geral, os caminhos mínimos não podem ter ciclo. Pois, se a gente tivesse, o custo poderia ser reduzido removendo o ciclo. Então, por exemplo, eu estou indo daqui para o aeroporto, tá certo? Suponha que eu passe ali pela Bola do Mindu, que tem lá o canhão do Amazonino, né? Se eu ficar dando volta ali, o custo do caminho vai ficar aumentando, certo? Ok? Então, se eu passar por ali e só passar uma vez, certamente o custo é bem menor do que se eu ficar dando volta naquele negócio, certo? Então, qualquer ciclo, ele vai remover, remoção de ciclos vai naturalmente diminuir o tamanho do caminho. Então, qualquer caminho mínimo necessariamente não envolve ciclo. A não ser que eu tenha arestas de custo negativo. Tá certo? Porque se eu tiver arestas de custo negativo, né, compondo um ciclo, quanto mais eu passo pelo ciclo, menor é o custo. Concordam comigo? Então, qual seria o caminho mínimo? Eu ficar dando volta ali a vida inteira. Né? Porque o custo ia diminuir. Eu não ia chegar nunca, mas o custo ia ser baixo. Certo? Então, cada vez que eu dou uma volta na parte do Mindu, o cara me dá R$10. Né? Eu tenho um custo negativo. Em vez de eu gastar, eu ganho. Mas suponha que eu gasto R$5 de combustível para dar uma volta, mas cada vez que eu dou uma volta, o cara me dá R$10. Então eu tenho um custo negativo, eu vou ficar dando volta ali, né? A vida inteira, eu dou de R$10 só de ficar dando volta ali. Certo? Então, então, bom, o que é que eu quero dizer com isso? Então, qualquer caminho mínimo em um grafo não pode ter mais do que... Ah, sim, tá. Então, a áreas com peso negativo pode ser considerada um caminho mínimo. No entanto, nesse caso, os ciclos poderiam levar a caminhos de custo arbitrariamente menores. Então, os algoritmos de custo de caminho mínimo, eles têm que tomar cuidado com a aresta de custo negativo, tá certo? Porque elas destroem a semântica do que é caminho mínimo. Além do mais, é importante ver o seguinte, qualquer caminho mínimo em um grafo não pode ter mais do que n menos uma aresta, certo? Por quê? Se eu tiver n vértices, certo? Se eu envolver mais do que n menos uma aresta, necessariamente eu vou estar passando por um vértice mais uma vez. Certo? Então, qualquer caminho mínimo tem, no máximo, n menos uma aresta, se eu não tiver aresta de custo negativo. Tranquilo isso aí? Beleza. Bom, uma operação muito utilizada nos algoritmos de caminho mínimo é a operação de relaxamento. Então, assim, durante o processamento, vamos lá. Suponha que eu estou calculando o caminho mínimo de um vértice para todos os outros. Okay? Eu sei que o custo que eu conheço para chegar na aresta U é 5 até o momento. E para chegar na aresta V é 9. Certo? Mas eu descobri que existe um arco de custo 2 entre U e V. Certo? Significa o seguinte, é mais barato chegar em V a partir de U do que o caminho que eu conhecia antes. Para chegar da origem até U, quanto custa? 5. Certo? E para ir de U até V, custa quanto? 2. Certo? O que significa o seguinte, eu posso chegar em V, chegando primeiro em U e seguindo essa aresta. O caminho que eu conhecia antes, ele é mais caro. Então eu tenho agora um novo caminho mínimo, que é a partir de U, chegando em V. Essa operação de atualizar esse custo para o custo mínimo é chamada de relaxamento.
Certo? Então, isso vai acontecer quando eu estiver caminhando no grafo e for descobrindo arestas à medida que eu for avançando. Okay? Veja que nesse caso aqui, se o custo que eu conhecia antes ele é 6, tá certo? Eu chego em U com custo 7 e vou de U para V com custo 2. Então, qual é o menor caminho? É o que eu já conhecia ou o que passa por U e chega em V a partir dessa aresta? O que eu já conhecia. Então, o relaxamento ele não vai modificar o custo original. Tá certo? Então, essa é uma operação comum em algoritmos de caminho mínimo. Tá? Esses algoritmos, geralmente, para cada vértice V no grafo, eu vou manter um valor D de V, que é uma estimativa do preço total do caminho. Inicialmente, como eu não conheço nenhuma aresta, essa estimativa vai ter o valor infinito, a não ser para o vértice origem. O custo para ir da origem à origem, quanto é? 0. Certo? À medida que eu for descobrindo, eu vou relaxando os meus arcos. O algoritmo que a gente vai usar aqui, ele vai usar essa ideia. Tá legal? Tudo bem? Legal. Bom, um algoritmo muito famoso para os caminhos mínimos é o algoritmo de como é o nome? Dijkstra. Dijkstra. Uma para falar no boteco hoje. Não é Dijkstra, é Dijkstra. Procurem o Dijkstra falando o nome dele no YouTube. Hã? Ele fala Dijkstra. Quem foi que... Ah, é aquela... Como é aquela... Que não é Liso, né? É Liso. Aquela cantora, não tem aquela cantora? Vocês conhecem, né? Melhor do que eu, né? Meus filhos vocês não conhecem, são tudo velho. Meu nome é Liso, não é Lazo, não é Liso, não. Como é que é? Acho que é L-I-Z-O. É a Jojo Todinho dos Estados Unidos. Né? Vocês conhecem Jojo Todinho, não? Ah, conheço. Hã? Falou que é GIF. Ah, é GIF, né? Pois é. Eu vi um outro recentemente, alguém falando, esclarecendo o nome também. Deixa eu ver quem foi. Ah, foi o cara que botou o baterista, o Neil Peart, que chama, não é Peart, é Peart. Também falando. Bom, a gente não sabe falar a língua dos caras, nem tudo bem. Bom, mas o Dijkstra é Dijkstra. Assim, e aquele cara assim, aquele cara que chama K-N-U-T-H, como fala? Não é Knut. É Canu. Canu. Procura o Canu falando o nome dele. Canu. Não é Keanu, que não é Keanu, é Keanu, né, também. Mas eu tô falando do Knut, não, é Canu. Procura o Canu falando o nome dele. Chega, acabou o recreio, bora. Mas então, o algoritmo de Dijkstra ele não funciona com arestas de peso negativo, então ele assume na entrada que as arestas têm peso não negativo. Um truque comum que você pode fazer é normalizar para não ter negativo, né? Soma um valor para não ter negativo. É um algoritmo guloso, similar à busca em largura, e usa uma fila de prioridade Q usando DV como chave. Esse cara é um cara bem simples, ele mantém um conjunto S de vértices processados, a cada passo ele seleciona o vértice U mais próximo, incluindo o vértice U, adiciona S e relaxa todos os arcos que saem de U. Esse cara aqui é o algoritmo do Dijkstra. Vou passar ele aqui rapidinho. Não tem muito tempo de eu mostrar como é que ele funciona, porque a gente tem outras coisas para ver. Mas a coisa que eu quero chamar a atenção, e esse algoritmo ele é bem exemplar nisso aqui, é o negócio do algoritmo guloso, tá certo? O que esse cara faz? Ele pega, então, o grafo, o peso e o vértice inicial, e para cada vértice ele faz o D de V, lembra? O D de V é a estimativa da distância dele para a origem, S, né? No início é infinito para todo mundo. Eu faço isso para todos os vértices. Beleza? Menos para a origem, que é 0. Depois eu mantenho um conjunto de vértices já processados.
e armazeno todos os versos numa fila de prioridade. Essa fila de prioridade ela é ordenada por esse custo DV, tá certo? De tal maneira que quando eu consigo extrair o menor valor sempre, tá? O cara com a menor chave sempre. Então o que ele faz? Ele fica nesse loop aqui, enquanto que for vazio, ele extrai o cara com o menor DU de Q, ou seja, o cara com a menor distância conhecida, então começa com o S, armazena esse cara no conjunto de versos conhecidos e para cada V adjacente a U, ele faz a operação de relaxamento. Tá? Ele olha para o custo que tem lá e vê se para chegar no verso que eu acabei de encontrar, se eu tenho um caminho mais novo do que o que eu tenho. Se tiver, eu atualizo todos os custos. Né? Essa atualização ela é feita dentro da fila de prioridade, portanto, ela rearruma a fila de prioridade. Essa aqui tem um custo, dá para implementar com RIP, em logaritmo, papapá, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas a coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é que eu tenho aqui esse passo guloso de extração do mínimo, tá certo? Ok? Vou chamar a atenção disso depois, mais na frente. Tá bom? Bem mais na frente eu vou chamar a atenção para esse passo aqui e vou voltar nesse algoritmo. Tá? O algoritmo de Dijkstra é considerado um algoritmo muito eficiente para fazer, um dos mais eficientes que tem para fazer caminhos mínimos. É bastante usado. O Waze conhece bastante, implementado lá dentro uma variação do Dijkstra, Dijkstra Online, com restrições, papapá, mas é basicamente o algoritmo base do Treco é o Dijkstra. Tá legal? Vocês devem ter estudado esse cara antes. Enfim. Bom, eu não vou entrar aqui no exemplo, para a gente ganhar um tempinho, mas está na transparência. Então, o caminho mínimo de fonte única, o problema é, eu quero encontrar caminhos mínimos de uma fonte para um dos mais novos, mínimo de distância peso. O algoritmo de Dijkstra, então, é baseado em BFS e utiliza uma fila para controlar o estado. No MapReduce, eu não tenho essa manha de usar fila. Por que eu não tenho? Eu não tenho nem memória, galera. Né? Eu só tenho HDFS. Então, eu não tenho como manter uma estrutura de dados e ir atualizando essa estrutura de dados à medida que eu vou caminhando. Tá certo? Se eu quiser manter uma estrutura de dados, eu só tenho uma saída. Gravar no HDFS e ler depois de novo. Tá certo? Eu não tenho atualização de dados no MapReduce. Eu não tenho uma estrutura de dados que eu possa... Assim, quando eu faço uma passada, eu já fiz a computação. Eu não tenho como depois dizer, eu vou pegar aquele dado lá. Legal? Não tem como fazer isso. A não ser para manter estado, como a gente viu aquele truquezinho. Mas, de qualquer maneira, é entre as interações do MapReduce na mesma computação. Eu não posso guardar para uma outra computação. Certo? Então, na prática, não dá para implementar o Dijkstra usando o MapReduce. Ok? Vocês acreditam porque hoje é sexta-feira, né? Vocês não vão me pedir para ler a tarefa porque é sexta-feira. Mas acreditem, não dá para implementar, mas a razão é simples de entender. É porque eu não tenho memória para ficar mantendo estrutura de dados. Eu não tenho como atualizar os dados. Tá certo? Não tem como fazer isso. Ok. Então, ainda temos o problema de, mesmo assim, ter que trabalhar com grafo. Tá certo? Ter que trabalhar com grafo. Grafos em larga escala, usando o MapReduce. Então, vamos ver uma alternativa. A alternativa é esse aqui, o Parallel Bird First Search, ou seja, é uma busca paralela em largura, tá certo? Ou em amplitude, não em profundidade. O que esse cara vai fazer é o seguinte, basicamente, ele vai caminhar no grafo, começando no vértice origem. Como é que é o BFS? Eu começo no vértice origem, né? Pego todos os adjacentes à origem, certo? Pego todos os adjacentes à origem, para lá, até chegar no final. Certo? Eu vou andando em largura, né? Em camadas. Certo? E é isso que esse algoritmo vai fazer. À medida que eu vou andando em camadas, eu vou descobrindo novas arestas. Quando eu descubro novas arestas, o que eu posso fazer? Eu posso calcular, posso pegar o caminho que eu tenho até aquele momento e verificar se aquela aresta diminui o caminho. Se diminuir, eu faço relaxamento, igual como a gente fez outra vez. Tá certo? É isso que esse algoritmo vai fazer. Tá bom? Essa é a ideia geral. Eu posso fazer o BFS, eu não preciso usar o BFS, pode ser usado mesmo na versão sequencial para calcular caminhos mínimos.
Mas acontece que o DAX é mais eficiente. É por isso que a gente não usa o BFS para isso geralmente. Mas aqui não tem saída, tem que usar o BFS. Mas a ideia é que eu parto da origem, depois olho os vértices adjacentes à origem, depois os vértices adjacentes da origem e assim por diante. Certo? Tá, vamos, então é isso que a gente vai fazer. Agora vamos juntar isso com a ideia original. A gente já falou que a gente vai guardar o gráfico no HDFS. Em particular, nós vamos guardar listas de adjacência. Certo? Então a gente vai ter um par vértice, lista de adjacência para cada cara do gráfico. Legal? Então eu vou pegar o meu gráfico e espalhar ele pelo HDFS. Vou salvar no HDFS. Ou seja, cada nó vai ter acesso a um conjunto de pares. Beleza? E vai ser responsável por processar aquele cara. Tudo bem? Tranquilo aí? Então vamos ver lá. A ideia geral é essa, então. Caso simples, vamos imaginar aqui, só para começar, que as arestas têm pesos iguais. Depois a gente acrescenta peso para ver o que vai fazer. Então, olha só. Assim como no caso do Dijkstra, eu vou determinar que existe um vértice de origem. Tá certo? Esse vértice de origem ele não faz parte da definição do problema, mas da solução, tá legal? Ou seja, em princípio, eu posso partir de qualquer vértice arbitrariamente. Posso arbitrar, pô, esse cara aqui vai ser a origem. Aleatoriamente, eu posso escolher esse cara, deve funcionar. Tá certo? Se o algoritmo tiver certo, deve funcionar. Então, eu vou pegar os adjacentes a S até chegar no último cara que não tem adjacente. Certo? Então, o B, o vértice B é alcançável por A se B está na lista de adjacência de A, concordo? Eu posso chegar em B a partir de A se ele está na lista de adjacência de A. Certo? Então, seja S o nó fonte, a gente pode ter uma grandeza, que é o distance to, né? S, que nesse caso é 0. Se o P é alcançável a S, o distance to P é quanto? 1, porque eu tenho uma aresta direta. Se todas as arestas têm um custo 1. Tá certo? Entenderam isso aqui? Por que é 1? Sim ou não? Sim, posso passar? E o que eu posso falar de qualquer vértice? Para todo nó N alcançável por M, então N é um nó e M é outro nó, eu posso dizer que a distância da origem até N, certo? É 1 mais a menor distância, o mínimo da distância até M, para qualquer M pertencente ao conjunto dos alcançáveis. Certo? Ou seja, se eu consigo alcançar o N a partir de algum M, a menor distância é 1, mas a distância para o cara que está menos distante possível da origem. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Inclusive, isso aqui é a fórmula para induzir o algoritmo de programação dinâmica também. É a mesma fórmula. Entenderam isso aqui, pessoal? Isso aqui me leva à corretude desse negócio. Me dá o resultado correto. Tudo bem? De verdade? Tá bom. Então é isso aqui, ó. Primeiro o N, que é o F0, né, que é o primeiro. Depois esses caras que são já adjacentes, depois os adjacentes até os últimos. Bom, como é que vai ser o algoritmo? Eu vou ter uma representação dos nós, onde a chave é o N, e o valor, ele tem a lista de adjacência, mas ele tem uma outra coisa que a gente vai ter que fazer, que é a distância que eu conheço até o nó origem S. Então, eu vou ter dois componentes no valor, tá? Entenderam? Cada valor vai ter dois componentes. Vai ter a distância, que é um inteiro, e a lista dos nós alcançáveis. A lista de adjacentes. Hã? Não, não é o par, porque eu já sei quem que é o cara. Ó. Esse caso aqui, ó. Eu tenho a chave N0. Certo? Vamos pegar o N0, não. Vamos pegar o N.
5. N5, certo? Isso aqui é a chave. E o valor é formado pela distância desse cara até o N0, que nesse caso aqui eu conheço é 2, mas tá, eu não conheço em princípio, uma distância D. E a lista de seus adjacentes. Quem são? Do N5. N9, N8 e o N6. Certo? Eu já sei quem que é, de onde é que eu estou saindo. Eu só preciso saber os outros que estão adjacentes. Tá? Eu não preciso dos pares. Porque isso é um par, isso é outro par, isso é outro par. Tá bom? Como é que é? Hã? Pois é, acho que tu perdeu. A hora que eu falei o seguinte, essa solução, ela me dá os caminhos mínimos entre o vértice e a origem e todos os vértices, de uma vez só. Isso resolve, por exemplo, se eu estiver procurando um só. É o mesmo problema. O Dijkstra faz a mesma coisa. Na realidade, não, porque seria o mesmo custo. Daria o mesmo custo. Eu simplesmente ignorar o segundo parâmetro e calcular tudo. Tá? Dá, mas eu ia ter que gastar, eu ia ter que guardar um stripe com a lista do caminho também, além do custo. Usando essa estrutura, eu ia ter que fazer isso, eu ia ter que guardar também o caminho. Nesse caso, eu só vou ter o caminho mínimo. Eu consigo fazer isso, mas eu teria que botar mais uma informaçãozinha. Tá? Que é o cara de onde eu saí para poder recompor no final. Mas tá certo, com essa estrutura eu não consigo, eu só consigo calcular o caminho mínimo. Beleza. Ok. Então a gente vai guardar chave e o nó, e o valor tem dois componentes. Na realidade tem mais, né? Porque é a distância e uma lista, né? E para todos os nós, esse D aqui ele é infinito, exceto para o S. Legal? O mapper. O mapper, ele vai, para todo M que ele receber, da lista de adjacência, ele vai emitir M e D mais 1. Certo? Porque, olha só, quando ele pega um cara que está na lista de adjacência, ele sabe, e ele tem, aqui, ó, eu tenho aqui o N5, por exemplo, né? A minha D e a lista de adjacências. N8, N6 e N9. Certo? Eu sei qual que é a distância para sair da origem e chegar no N5. Essa distância é D. Certo? Para sair da origem, chegar em N8, passando por N5, qual é a saída? Qual é o custo? É D mais 1. Certo? Então ele vai emitir o nó M e a distância D mais 1. Certo? Ele vai fazer isso para todos esses caras. Para esse cara, para esse cara, para esse cara. Ou seja, para chegar nesse nó N8 de N5, é a distância para chegar da origem até N5 mais 1. Que a gente está usando o custo 1 aqui nesse caso. Entenderam isso? Então, o que o mapa vai emitir é MD mais 1. Ele vai ter que também emitir a distância D, porque ele vai ter que preservar o estado da distância que ele sabia para N5. Então, ele também vai ter que emitir D. O Surfer Short vai agrupar distâncias pelo não alcançável. Né? Então, eu vou pegar esse cara aqui e usar de chave. Né? Então, quando ele emitir esse cara, todos os caras que têm a distância de M vão para o mesmo reducer, certo? E o reducer vai escolher qual, já que eu quero o caminho mínimo. Ele vai escolher o menor e descartar os outros. Exatamente, vai fazer o pop do hip. E eu estou me aproveitando de que todo mundo vai chegar no mesmo reducer. Então eu conheço todas as distâncias
até aquele passo para aquele NoM que o mapa emitiu. E o que eu vou pegar? Vou pegar o menor. Esse aqui é o truque. Então o reducer, ele vai selecionar o caminho com menor distância para cada nó alcançável, se são necessárias algumas outras variáveis para registrar o caminho escolhido. Como o Manuel falou. Código. Vamos lá. Map recebe o N, que é o ID do nodo, e o nodo. A gente já sabe o que, que tem nesse node N aqui, né? A gente tem a distância e a lista dos adjacentes. Certo? Beleza? Na primeira vez que eu carregar, né? Como é que são essas listas? Na primeira vez, vou começar a operar. Como é que são essas listas? São listas adjacentes e qual é o valor de D? Não. Infinito exceto para quem? Para a origem, que é 0. Certo? Então, a primeira vez que eu colocar lá vai ser desse jeito. Tranquilo? Aí, ó, D vai ser n.distance. Então, ele vai pegar esse parâmetro D e vai ler como se fosse um struct aqui, tá certo? Vai pegar o componente distance associado a D, vai emitir NID, NN, ou seja, ele vai mandar para frente o nó que ele recebeu, porque eu tenho que preservar a estrutura de dados. Isso aqui ele está emitindo o mesmo nó que ele recebeu, do mesmo jeito, ó, tá vendo? E para cada node ID M pertencente aos adjacentes, que vem aqui, eu vou emitir o M e D mais 1. Certo? Aquilo que eu expliquei para vocês. Tranquilo? Esse cara aqui é somente para poder manter a informação do nó dentro do processo. E isso aqui é para calcular a distância. Ou seja, ele vai emitir dois tipos de pares, vamos dizer assim, entre aspas. Tá legal? Até aí, tudo bem, pessoal? Tá começando a ficar mais, né, mais denso. Arthur, entendeu aí? Tá? Legal. Reducer. O que ele vai fazer? Ele vai receber todos os caras com o mesmo chave M que foi emitida aqui. Seja aqui ou seja aqui. E as várias distâncias. Certo? Os vários Ds. Ele faz um DMIN igual a infinito, para poder fazer a comparação. M recebe vazio. E para todos os Ds que vem aqui dentro, ó, ele vai fazer duas coisas aqui. Ele vai verificar se D é um nodo. Se D é um nodo, significa que esse cara aqui ele não vai fazer nada. Só vai deixar para frente. Agora, se D não for um nó, for uma distância, o que ele vai fazer? Se D for menor do que D mínimo recebe D, M distance recebe D mínimo. O que ele está fazendo aqui? Ele está escolhendo o menor. Tá certo? Ele vai receber os pares e escolher o menor para cada par recebido. Isso aqui é um for all, né? E aí vai emitir o M, certo? O M e o nó do M que contém esse cara como sua distância. Olha, M distance recebe D min. Isso aqui é a nova distância calculada. Certo? Coisa importante aqui, pessoal. Agora o raciocínio vai fechar. Isso aqui a gente vai executar para a primeira iteração do map reduce somente. Isso é só uma passada. Na primeira vez eu só vou computar os vértices adjacentes à origem. É que eu vou ter. Os outros eu não vou ter, porque vai ser infinito. Eu não vou atualizar. Tá certo? Então eu vou ter essa minha execução computando somente uma iteração do algoritmo. Tá certo? Para a próxima iteração eu vou ter que executar de novo. Só que agora eu vou pegar como entrada a saída desse reduce. Tá certo? Ou seja, eu vou rodar esse job várias vezes, pegando a entrada de um como a saída do outro. Aliás, a saída de um como a entrada do outro. Cada vez que eu gero uma saída lá no HDFS, eu tenho mais informação sobre os nós e a minha distância está se aproximando da distância correta.
Certo? Quando termina? E como é que eu testo isso? Quando as distâncias não mudarem. Certo? Eu tenho que rodar até as distâncias não mudarem. Mas vejam que eu não tenho como testar isso aqui dentro. Tá certo? Ou seja, não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou ter que colocar isso aqui dentro de um loop externo. Tá certo? E aí que começa a raiz de todos os males. Ó, a cada iteração, o processo avança um passo na fronteira de nós. Iterações subsequentes incluem mais e mais novas alcançáveis à medida que a fronteira se expande. Múltiplas iterações são necessárias para explorar o grafo inteiro. Para preservar a estrutura do grafo, entre as iterações, o mapper deve emitir as listas de adjacência também. Então, não basta só emitir as distâncias, eu vou ter que emitir também a lista de adjacência, que é para poder o reducer guardar isso para a próxima iteração. A saída de uma iteração escrita na HDFS e lida pela iteração seguinte. Ou seja, eu vou escrever no disco uma pancada de vezes e vou ler no disco uma pancada de vezes. Tá? Isso é muita encrenca. Vamos ver rodando? Eu trouxe aqui, eu vou mostrar, tem uma ilustraçãozinha do negócio rodando, e eu trouxe aqui para vocês acompanharem o algoritmo. A gente precisa olharem para ele aí. Agora para acordar, né, mano? Oi? Esse é o livro de Milim. Está lá na biografia. É isso, é. Passa ali pro colega. Passa para trás aí, passa para trás aí. Todo mundo tem? Brincadeira aqui, a gente vai seguir o código por aqui e eu vou mostrar a ilustração aqui no slide, tá legal? Poxa, não tem mais nem 40 pessoas. Vocês conseguem enxergar aí? Se eu acender essa outra luz aqui? Não? Dá para enxergar? Tá, vamos lá. Então vamos lá, olha só. Tá aqui. Essa dúvida vai morrer agora. Segura aí, aí depois tu pergunta. Vai já morrer, vai já morrer, vai já morrer. Aqui, ó. Isso aqui é meu grafo. Vértices A, B, C, D, E e as minhas arestas. Né? A, B vale 10, A, D vale 5 e assim por diante. Aqui está o parâmetrozinho da distância, tá certo? Então, inicialmente é 0, infinito, 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 infinito. Tá? Dá para ver que é infinito ali, né? Dá não? Você está sentado aí atrás. Por isso que não dá. Deu agora? Tá bom. Beleza. Essas coisas desse negócio que eu uso, desse estilo que eu uso, é muito ruim, mas agora não vou mudar mais não. Só ficar esperto para não ficar escuro. Beleza? Então, se eu tivesse uma trilha de adjacência, ela seria essa cara aqui, certo? Mas a gente vai usar a lista de adjacência. Então está aqui a minha lista de adjacência. A, B10, D5. Ah, esse cara aqui, aliás, esse exemplo aqui, ele não está usando distâncias de tamanho 1, tá? Mas não tem problema, é a mesma coisa. Dá na mesma. Então, AB, aresta vale 10, AD, aresta vale 5, BC vale 1 e assim por diante. Tranquilo aqui? Nosso grafo, nossa lista de adjacência. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, na primeira entrada, o que eu vou ter? Eu vou ter A, distância 0, lista de adjacência. Certo? B, infinito, lista de adjacência. C, infinito, lista de adjacência. D, infinito, lista de adjacência. E, infinito, lista de adjacência.
Onde é que eu vou guardar isso aqui? No HDFS para o map ler. O map vai ler isso aqui. Beleza? Já matei tua dúvida, não foi? Ainda não? Daqui a pouco. Já já. Isso é bacana no cinema, né, cara? O cara tá assistindo, ó. Aí, olha só, o que o mapa vai fazer? Lembra? Olha o algoritmo aí. O que ele vai fazer? Ele vai emitir, vamos supor, ele vai pegar aqui o A, né? Certo? Aí o que ele vai emitir? B10, D5. Por quê? Adjacente de A, né? 0 mais 10, 10. Certo? Então eu já tenho a distância para o 10. Certo? Para o B. 0, 0 mais D, 5. Eu estou no loopzinho lá que faz a conta, incrementa. Aí o incremento está de 1, né? Mas aqui eu estou incrementando esse cara aqui. Tá? Mesma ideia. Tá bom? Entenderam isso? Tá. C, inf. Por quê? É 0 mais inf. Né? E assim por diante. Aliás, é inf mais 1, né? Inf mais 1 e inf mais 2, dá inf. Tudo isso. Certo? Então isso aqui é a primeira passada dos mapas. Beleza? Tá, vai já fazer. Vai já fazer. É porque aqui eu acho que, por acaso, na animação está o primeiro, o emite dos pares primeiro. Tá? E aí ele vai emitir, tá aqui, Pedro. Tá? Ele vai emitir, de novo, a lista de adjacência. Do jeito que ele veio, ó. A0, B10, D5, A infinito, C1, D2, e assim por diante. Isso aqui vai para, vou mandar, vai ser escrito aonde isso aqui? No HDFS, letra A, letra B no disco local. Porque é a saída de quem? Do map. Saída do map é no disco local. Tá certo? Enviados para o disco local. Tudo bem. Gostei. Reduce. O Reduce vai receber essas paradas aqui. Ó, um Reduce vai receber o A e seus adjacentes e o A-inf. Certo? O outro Reduce vai receber o B, tudo do B, ó, B-inf, B10, B-inf, C, C-inf é 4. Um Reduce recebe isso, outro isso, outro isso, outro isso, outro isso. Certo? Todo mundo de A, todo mundo de B, todo mundo de C, todo mundo de D, todo mundo de E. Certo? E aí o que ele vai fazer? Olha o código aí. Ele vai mandar esse cara para frente, quer dizer, ele vai escolher o de menor custo e mandar esse cara para frente. Certo? Beleza? Vejam aí o que ele está fazendo. Ó, aqui, por exemplo, quem que ele vai escolher? Ele já tem o 0 aqui, né? Então esse cara vai ser descartado. Esse cara vai ser descartado porque ele é o menor é esse. Esses caras vão ser todos descartados porque é inf aqui já. Aqui também, aqui também. Certo? E aí ele vai atualizar. Nesse caso, ele vai mandar esse cara para frente, esse cara para frente, esse cara aqui B10 para frente, inf para frente, D5 para frente e o E para frente. Então a saída dele vai ser essa daqui, ó. A0 B10 D5, B10 C1 D2, C inf E4, D5 B3 BC B9. Ou seja, isso aqui é o cara com a sua lista de adjacência e a distância atualizada para o menor valor que ele já encontrou. Certo? Isso aqui é Reduce Output, né? Ou seja, isso aqui vai ser gravado aonde? No HDFS. E quem vai ler de lá de novo? O meu map. Agora, essa segunda rodada dos maps vai ler já as listas de adjacência atualizadas. Beleza? Veja, eu tenho que executar de novo. Tá certo? Então, eu gravei a saída no HDFS e na próxima vez que eu executar o job inteiro, eu vou ler essa entrada para a próxima coisa. Beleza?
Aí, agora, o que é que os maps vão mandar? Aqui já atualizou algumas coisas aqui, Max. Só um segundinho. Cadê meu? Aqui, Max, aqui já é 10 e aqui já é 5. Espera lá, vamos ver as dúvidas aqui. Primeiro, alguém me perguntou antes, fala. Matei? Ainda não? Fala. Não, não, não. Não, tu não viu? Olha só. Aqui é porque aqui tem poucos pares. Tá certo? Mas olha só, vamos começar aqui do começo. A minha entrada do primeiro é isso aqui, ó. Tá certo? Cada map vai pegar um conjunto de pares desse. Imagina que não são só 1, 2, 3, 4, 5, são 1 milhão de pares. Tá certo? Cada map vai processar um pedacinho desse cara aí, vai fazer a mesma coisa. O processamento é igual para todos os pares. Tá certo? Porque é o mesmo código executando nos mesmos nodos do cluster. E cada um vai pegar na entrada, o que são os registros aqui? Que eu vou pegar, os pares. São esses caras aqui. Tá certo? É isso mesmo, é exatamente isso. O meu grafo aqui é o quê? É um monte de lista adjacência. A minha representação de grafo é essa. Tá bom? Não. Ele vai processar tudo de novo. Só que ele não vai atualizar os valores porque ele já sabe que são mínimos. Isso é totalmente ineficiente. Eu sempre vou começar do começo. Sempre vou pegar a lista adjacência e processar toda. Só que agora eu já sei as distâncias. Por isso que quando é que eu termino? Quando eu paro de atualizar as distâncias. Tá bom? A gente daqui a pouco vai ver como é que faz isso, como é que passa. Tinha outra pergunta? Não? Tá. Legal, então a gente estava aqui, né? Certo? Aí, de novo, o mapa vai pegar. Olha só, vai reduzir. Esse mapa, cadê? Quem foi que perguntou? Esse map, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez da outra vez, porque a distância já é mínima. Ele vai somar 0 com 10, é menor, tá aqui 0, 10, acabou. Manda para frente. Só que agora só, isso aqui um map está fazendo. Outro vai fazer isso, aí, ó, aí eu vou ter agora, ó, C, 10 mais 1 vindo pelo B e D, 10 mais 2 vindo pelo B. E aqui continua sendo infinito, porque esse custo é infinito. Agora aqui, ó, o B, 11 vindo pelo C, certo? Aqui, ó, B, 8 vindo pelo C, já é menor que aqui, ó. Já vai mudar lá no reduto. C, 14 vindo pelo D e o E, 7 vindo pelo D. A inf, C inf vindo pelo E. Certo? Aí, de novo, reduz. Então, isso aqui vai ser... isso aqui vai ser salvo no HDFS, né? E isso aqui vai ser salvo... mais as listas, porque tem que ir para frente. Salvo no disco local. Aí, bora lá, o reduz. Pega todos os A's, todos os B's, todos os C's, todos os D's, todos os E's. E agora eu sei que esse cara... Bom, quem é o menor aqui agora? É o 8. Então, esse cara é descartado. Agora eu tenho um menor que é o 11. Eu tenho um menor que é o 5, já estava aqui. E esse aqui, o 7, é o menor. Pronto. Aí eu escrevo de novo aonde? Saída do reduce, input para a próxima iteração. Vim para o HDFS e vai assim até terminar. Tá legal? Faz sentido? Bom, problema. O controle das iterações. As várias execuções dos pares... Veja só que o código não muda de uma execução para outra. É o mesmo código. Certo?
Mesmo código. Então, é como se a gente tivesse que colocar um loop em torno do MapReduce. Mas isso não faz parte do código MapReduce. Porque o cluster MapReduce ele só executa o map e o reduce. Não tem como botar um loop em volta. Tá certo? Então, isso é feito, a execução das interações deve ser controlada por um programa externo, que nesse caso aqui a gente chama de driver. Né? Que é um código, por exemplo, Java mesmo. Tá certo? Vou já mostrar aqui um exemplo de código. O driver dispara os jobs em sequência e verifica algum critério de parada. Parada, no caso do BFS paralelo, temos não existe mais nó de esconder infinito, significa que eu passei por todos. Destino único, um nó específico foi atingido. Grafos acíclicos, o maior dos números maior. Na verdade, se o grafo for acíclico, se eu rodar n menos uma vez, já para. Não tinha esquecido disso. Concordam comigo? Sim? Porque eu não vou ter caminho mínimo com mais do que n menos um vértice. Então eu posso colocar num for n menos um se o gráfico eu sei que é acíclico. Já resolve. Concorda com isso aqui? Pode ser o D também. Quem foi que falou o D? Alguém falou o D. O D não muda, né? Ou, se eu rodar n menos um, já resolve. Para o caso do grafo acíclico, a gente assume que ele é acíclico. Bom, então, como é que eu faço? Bom, mas eu tenho que manter essa contagem, de alguma maneira, olhar o que está acontecendo no MapReduce do lado de fora para poder parar. Por exemplo, se eu tiver que olhar o D. Tá certo? Então, o Hadoop, no caso do Hadoop, ele mantém uma série de contadores que contém indicadores para o job em execução. Os contadores padrão são usados para o diagnóstico de execução, ou seja, o ambiente ele tem variáveis que me dizem, por exemplo, se a execução foi feita, se não foi feita, né, como se fossem variáveis que guardam códigos de erro, para eu verificar. Um deles é o estado das variáveis internas. Certo? Então, além disso, o usuário pode definir contadores que podem ser incrementados e decrementados pelo driver, pelo mapper ou pelo reducer. Então, já botaram uma gambiarrinha aqui, né? É só o map, reduce, papapá. Mas eu posso botar uma variável lá dentro que eu enxergo do lado de fora. Justamente por causa disso. Então, são definidos como Java enum para agrupar contadores relacionados. No método da classe sincronizada, de forma que os contadores não sofrem concorrência quando acessados por múltiplos processos. Se eles fossem acessados por múltiplos processos de maneira concorrente, o que aconteceria? Eu teria uma inconsistência nesses contadores. Então, eu tenho uma barreirinha no sistema operacional, usando semáforos, para evitar a concorrência nesse cara, implementado com uma seção crítica, dentro do Java. Certo? Então, eu vou mostrar aqui o código. Deixa eu ver se eu consigo. Vou apagar aqui a luz para chamar a atenção aqui para a parte do código que interessa. Tá ruim, né? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma forcinha aqui. Se vocês não conseguirem enxergar de jeito nenhum. Olha só. Dá para ver que aqui é um while? Dá para ver que é um while, né? Dá para ver que aqui é job? Então, a execução do job está dentro do while. Tá certo? Então, eu vou executar. Aí aqui está a definição. Quer ver? Peraí. Ó. Saída e entrada do meu job. E eu tenho aqui a definição dos... Peraí, deixa eu ver. Em algum lugar aqui... Ó, esse while é termination value maior do que zero. E aqui ele configura o job, tá vendo? Passando alguns argumentos. Já vou mostrar essa configuração do job. O que eu vou configurar no job? O que eu tenho que configurar no job? Vocês lembram da aula passada? Quem que é o map? Muito bem. Quem que é o reduce? Muito bem. Qual que é o cluster? Muito bem. Né? Tudo isso aqui eu vou fazer de novo várias vezes, né? Porque está dentro do loop. Eu queria só mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui tem um contador que vê quantas vezes o negócio foi executado. E esse cara muda o valor dessa variável e eu paro depois de X execuções.
Mas o importante é que o job ele é reconfigurado e reexecutado várias vezes. Esse cara aqui é que eu estou chamando de driver, tá? Aqui está a configuração do job, ó. Que não dá para ver também. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Ó, eu digo quem que é o mapper, quem que é o reducer. Tá vendo? Não estão vendo não, mas confia. Aqui eu estou dizendo, ó, aqui está o mapper, aqui está o reducer, pronto. Ou seja, isso que é importante. Eu reinstancio o cluster todo de novo, com o mesmo código, dentro do loop. Certo? Ou seja, eu faço literalmente tudo de novo. Só que com a entrada diferente. Tá legal? Entenderam a encrenca de fazer uma iteração dessas no Hadoop? É chato, inconveniente, piriri pororó. Oi? Ah, sim. Vou já falar de eficiência. Já. Agora mesmo. Precisa recorrer a isso. Então, olha só. O MAP Reduce não trata diretamente algoritmos iterativos. Como é que vai funcionar? Eu tenho os dados, vou gerar o map, o reduce, vou gerar os dados, sincronizar para o reduce e assim por diante. Repetir esse negócio várias vezes. O que está escrito aqui? Slow processing, né? Isso aqui vai ser lento. Pior do que lento. Não sei se foi, acho que foi o Max que chamou a atenção, não lembro quem foi que falou. O Léo que chamou a atenção. Olha só, a cada momento eu vou processar só um pedacinho do gráfico. O resto eu só estou passando dado para frente várias vezes. Mesmo com o gráfico resolvido, eu vou ter que continuar passando os dados pelo sistema. Né? Então, apenas o subconjunto dos dados é computado. Né? O pessoal chama isso de map abuse. É o iterativo, o map reduce iterativo. Então, olha só, aqui eu vou ter o tempo de instanciar o cluster todo, o Startup Recovery, desculpa, Startup Penalty, né, a penalidade de reiniciar o cluster de novo. Aqui eu vou ter o penalty de gravar no disco, né, restartar, gravar no disco, restartar, gravar no disco. Tá? Então é muito ineficiente realmente. Mas ainda é mais eficiente do que fazer sequencial. Tá? Não é a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que fazer sequencial. Poderia ser pior. Então, pessoal, por causa disso é que muita gente, em várias aplicações práticas, empresas, etc., utilizaram MapReduce sem dó nem piedade para processar grandes gráficos. Tá certo? Então, algoritmos de recomendação de amizade nas redes sociais, por exemplo, no livro, eu não mostrei aqui, porque não ia dar tempo, e depois a gente vai lá no outro contexto, o famoso algoritmo PageRank para computar a importância dos nós da rede é um algoritmo interativo que roda no MapReduce. Tem várias implementações boas aí. Tão boas quanto pode ser, né? Várias. No livro mesmo tem uma lá, que geralmente eu mostro, mas como eu não vou entrar mais em detalhes aqui no Hadoop, não vale a pena falar do PageRank. Mas tem implementação do PageRank eficiente desse jeito para MapReduce, tá certo? Então isso foi usado muito na prática, tá legal? Acontece que o Spark resolve isso com muito mais elegância, a gente vai ver a partir de segunda-feira por quê. Mas o que eu queria nessa aula mostrar para vocês é o seguinte, que existe esse problema da implementação de algoritmos interativos no MapReduce. Tá legal? Existe esse problema. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas buscaram novas respostas para o mesmo problema. Eu vou falar algumas delas aqui daqui a pouquinho, ainda na aula de hoje, e a gente começa a falar do Spark na segunda-feira. Legal? Bom, só algumas observações aqui. Como o Manuel já adiantou, essa versão ela não apresenta os PEPs, só a distância, tá certo? Se eu quiser mostrar qual que é mesmo o caminho mínimo, eu teria que incluir os PEPs junto com as distâncias. Tá certo? Uma vez que eu descubro o valor da distância, eu ia ter que ter um stripe dizendo quais são os vértices que eu usei para chegar até ali.
Isso, obviamente, vai sobrecarregar o cluster com relação ao tamanho dos stripes. Né? Eu poderia compactar, acho que foi o Ian na aula passada que falou em compactar, poderia fazer isso. Outra coisa é que não dá para a gente executar o BFS, apesar do Dijkstra ser mais eficiente do que o BFS. Né? A cada passo ele segue somente os arcos do caminho de menor custo dentro da fronteira, ou seja, ele não explora tudo, né, como o BFS faz, mas não dá. Então, o PBFS é força bruta, ele explora todos os caminhos em paralelo, desperdiça o processamento gerando caminhos, mas o trabalho é útil somente dentro da fronteira. A gente já sabe, já mostrei aqui a ideia. O MapReduce não dá suporte a estruturas de dados compartilhadas como a filha de algoritmos de dados. Eu teria que, de alguma maneira, fazer com que todos os nós acessassem a mesma estrutura de dados e atualizassem a estrutura de dados. Não dá para fazer isso no MapReduce. Arestas podem ter pesos negativos, podem ter pesos positivos, não faz muito sentido ter peso negativo. Mudança simples é adicionar o peso. A gente, na verdade, nosso exemplo já usa os pesos, tá? Então, beleza. O conceito de parada deve ser verificado. Então, resumindo aqui. Grafos do MapReduce, uma grande classe de algoritmos envolvem computação em cada vértice baseada em características do vértice, das arestas da estrutura local, e propagação das computações a partir do caminhamento do grafo. Então, o padrão genérico, representar os grafos como lista de adjacência, geralmente é isso. Realizar computações locais no mapper, emitir resultados parciais com as chaves sendo novas adjacentes, realizar agregação dos adjacentes no reducer, interagir até convergir e usar um driver externo. E usar o HDFS para passar dados entre as interações. Foi isso que a gente fez aqui. Todos os algoritmos de caminhamento em grafos são implementados usando essa ideia. Geralmente são variações do BFS, por isso que o BFS é usado como base para um monte de caras aí. O próprio PageRank é implementado como uma variação do BFS. Tá bom? Legal. Ok? Então, foi grafos. Bom, vou falar só mais uma coisinha na aula de hoje para poder completar e a gente não falar mais de Hadoop. Quer dizer, vocês vão ter que dormir com Hadoop esse final de semana, mas eu estou livre. Só na hora de corrigir. Deixa eu falar um pouquinho sobre sistemas de workflow que foram propostos ao longo dos anos para tentar ajudar na definição desses loops, dessas iterações de pares MapReduce. Então, olha só, a gente já viu até agora que a construção de aplicações em Hadoop demanda conhecimento dos mecanismos de execução paralela e dos detalhes das estruturas de armazenamento. A gente precisa, para escrever MapReduce, a gente precisa entender bem como é que funciona o cluster, como é que vai ser executado em paralelo, todos os detalhes sobre, bom, tem shuffle sort, aquelas coisas todas. Certo? Então, por várias razões, é interessante permitir o desenvolvimento de aplicações usando abstrações de mais alto nível. Na realidade, isso é a própria modificação para o próprio Spark motivou isso aí. Mas também é necessário habilitar a realização de análise de dados de forma mais ágil e simples, pelos cientistas de dados, e facilitar a geração de modelos a partir de algoritmos de padrão de machine learning, por exemplo. Ou seja, é preciso usar com mais facilidade esse cara, e ele é muito baixo nível. O fato é esse. Então, várias ferramentas e ambientes foram sendo propostas na década passada para resolver esse problema. O Hive e o Pig acho que são os caras mais famosos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora, bem rapidamente. Mas tem vários outros, Mahout, Flume, Impala, vários outros. Né? O Spark ele poderia ser colocado aqui nessa lista, mas existe uma diferença muito grande entre esses caras e o Spark. Esses caras, eles funcionam em cima do Hadoop, do mecanismo de execução Hadoop. O Spark é outro mecanismo de execução, embora eu possa usar, por exemplo, o HDFS. Mas o mecanismo de execução é completamente diferente. Por isso que eu não coloco o Spark aqui nessa lista. Estou falando rapidamente do Hive e do Pig. O Hive foi proposto em 2009, saiu nesse artigo aqui do PVLDB, e ele é basicamente um negócio para o Data Warehouse. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu só queria mostrar aqui uma coisinha. Olha só. A ideia é que eu possa escrever uma coisa como essa aqui, né? E submeter para uma máquina de execução que vai gerar diretamente o código MapReduce para resolver essa coisa aqui. Certo? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Ó. Select s.word, s.frac, k.frac, from Shakespeare S, como se Shakespeare fosse uma tabela, join Bible, estou fazendo um join entre Shakespeare e Bible, onde S-word é igual a K-word. E conto às vezes.
onde a frequência é maior que 1, order by frequency, pega só os 10 primeiros. Então ele me dá as palavras que estão no livro do Shakespeare e na Bíblia, e me dá o contador de quantas vezes ocorre. Certo? Então, isso aqui seria submetido para uma máquina de execução. Essa máquina de execução geraria código MapReduce automaticamente. Tá certo? Isso seria executado e já me dava o resultado. Essa que é a ideia aqui do Hive. Tá certo? Só para dar uma ideia, aqui, ó. Peraí, rapidinho. Eu não estou querendo aprender. Aqui, pronto. Esse código aqui, por exemplo, seria gerado para fazer aquele troço. Tá legal? Aí tem várias coisinhas aqui, vários detalhes que eu poderia entrar, mas não é muito caso, né? Então, o que é o Hive? Ele é um arcabouço para detalhar sobre Hadoop. Ele permite que analistas executem consultas tipo SQL sobre dados armazenados em HDFS, sem necessidade de escrever código em linguagem Java. Ele tem uma linguagem que é a HQL, ou a Hive Query Language, que é parecida com SQL, e armazena tabelas em HDFS. Desenvolvido no Facebook e distribuído em código aberto pelo Apache. Símbolozinho aqui do Hive. Um elefantinho misturado com uma abelha. Então, essa HQL é uma linguagem similar à SQL. Ela tem seleção, projeção, junção, agregação, união, subconsulta, cláusula from. Eu posso fazer append, mas não posso fazer nem update nem delete. Ou seja, eu posso acrescentar coisas nos meus dados. E eu posso inserir em várias tabelas ao mesmo tempo usando esse tal de multitable insert. A linguagem tem isso. Eu posso também ter funções definidas pelo usuário, implementadas em Java. Eu posso embutir os meus próprios jobs MapReduce se eu quiser enriquecer o processamento dentro do código. Tá? Eu posso inserir em várias tabelas ao mesmo tempo. Hã? Não, por exemplo, eu posso pegar um log e quebrar o log e inserir parte do log em tabelas diferentes. É isso. Então, por exemplo, olha só. Se a minha tabela é essa aqui, status update, tem user ID, status string e ds string, eu posso usar esse comando aqui, ó. Eu carrego do log status update into table status update, e aqui eu já tenho os campos, né? E aqui, olha só que interessante, eu estou dizendo como é que eu vou particionar no meu HDFS, baseado nesse troço aqui. Então, eu vou pegar esse troço e vou juntar nas duas tabelas aqui na saída, certo? Por exemplo. Aqui tem vários exemplos de consultas, algumas complicadas, outras menos complicadas, mas enfim. Ó, dá para fazer umas bem complicadinhas, tá? Não vou entrar em exemplo aqui, detalhe. Ó, então ele pega a minha consulta, gera uma árvore de parse. Lembram? Que vocês estavam estudando há mais ou menos 6 meses lá em Banco de Dados 1, como é que gera esse negócio aqui. E essa árvore de parse, em vez de gerar um monte de algoritmos em SQL, gera um ou mais jobs MapReduce. No fim das contas, eu vou ter isso aqui. Então, é um gerador, como se fosse um compilador SQL para MapReduce em vez de para algoritmos de banco de dados. Certo? Então, o Hive foi muito usado, muita gente usou Hive há muito tempo, tá? Para muita coisa. Aí tal, então eu vou, aí tá. Aí eu posso executar o meu map, o meu reduce e assim por diante. Então o Hive funciona assim. Aqui embaixo eu tenho o Hadoop, que é o MapReduce mais HDFS. E aqui eu tenho toda uma Command Line Interface, uma Web Interface, JDBC ou DBC para poder conversar com a aplicação. Uma Metastore que armazena os metadados das minhas tabelas, etc, etc. Então esse troço é justamente em cima do Hadoop. Tá? Vou parar de entrar em detalhe aqui e vou falar do Pig. O Pig, a ideia é muito parecida, aliás, é um ano antes, né? Saiu na Sigmod. O que é o Pig? É um ambiente de execução de scripts workflow para jobs MapReduce. Permite desenvolvimento e execução de workflows, execução complexa usando uma linguagem imperativa de alto nível.
seja, em vez de eu escrever MapReduce, eu escrevo nessa piglatin, né? Ó, o símbolo é esse porquinho aqui. Então, a linguagem piglatin é a alternativa intermediária entre linguagens declarativas, SQL, HL e jobs MapReduce. Desenvolvido no Yahoo e distribuído código aberto pela Apache. Então, o Hive foi desenvolvido no Facebook e o Pig foi desenvolvido no Yahoo. O Yahoo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu quero encontrar as 10 páginas mais visitadas de cada categoria. Eu tenho aqui uma tabela que tem as visitas, o outro que tem as URLs, com o seu PageRank, por exemplo. E aí eu posso carregar isso numa tabela, faço group, faço não sei o que. Isso aqui é Piglatin, tá? E aí, no fim das contas, ele vai gerar um query plan, que é um monte de jobzinhos MapReduce que vão ser executados juntos. Aqui é sequencialmente. Não, não, não. Então, aqui, ó, vai executar esse map, depois esse reduce, depois esse outro map, depois esse outro reduce, e assim por diante. Aquele jobzinho, por exemplo, gerou três pares map reduce. Né? Então, isso é um workflow para gerar o resultado no final. Né? Veja que o programador escreve é isso aqui, isso é compilado nisso aqui. Tá legal? Evita de eu ter que estar escrevendo um monte de job map reduce. Entendeu a ideia? Ou seja, a saída desse reduce é a entrada desse map. A saída desse reduce é a entrada desse map e assim por diante. Tudo bem? Só um segundinho. Sim, diga. Esse reduce, o primeiro reduce, parece que... Ah, sim, tá, tem razão. É porque, nesse caso, esse reduce vai receber como entrada o join desse map e desse reduce. É isso mesmo. Ó, isso aqui seria aquele nosso word count map reduce. Esse é o word count em pig. Fugir do Java. Beleza. Pig detalhes, não vou entrar em detalhes. Tem muito detalhe aqui, não vou entrar em detalhes não. Pronto, é isso. Então, concluindo aqui a nossa brincadeira, pessoal. Então, vamos rapidinho dar uma concluída na aula de hoje, depois a gente faz um resuminho da semana. Então, a gente viu que o complicado em MapReduce é que realmente você tem que entender como é que funciona o cluster, como é que você vai preparar a entrada e a saída. E aí, também, você dá uma simplificada nisso aí, como se fossem compiladores de alto nível para resolver o problema em baixo nível do MapReduce. Tá legal? É claro, isso de qualquer maneira, bom, ajuda, mas não resolve. De fato, ainda dá muito trabalho fazer as coisas. Mas essas coisas, se vocês forem procurar artigos, vocês vão encontrar muita gente mostrando aplicações muito interessantes que foram feitas com base nessas ideias e, claro, ganharam muito tempo de desenvolvimento e debugging usando esses caras. Mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois desses caras, surgiu o Spark, que é também um ambiente para processamento de dados, um cluster de alto desempenho, mas que é bem mais elegante do que... Mas, se vocês forem olhar, parece um pouco com o Pig e o Hive, tá certo? Só que ele não gera código MapReduce para ser executado no cluster Hadoop. Ele executa as coisas de fato no cluster, usando um outro mecanismo de execução que a gente vai estudar na aula que vem. Tá legal? Como é que é? Ele pode até usar a lógica de MapReduce porque é útil. A gente já viu que é útil aqui. Só que de um jeito bem mais alto nível, a gente vai ver. Tá legal? E uma grande diferença também que a gente vai ver é que o Spark ele usa memória. O MapReduce é só disco. Tá? O que é bem inconveniente. Tá legal? Beleza? Então, o que a gente fez essa semana? A gente basicamente motivou a ideia de por que usar ambiente de processamento de alto desempenho, né? Porque, assim, se a gente acha o MapReduce baixo nível, imagina se o cara tiver que fazer tudo no cluster, sozinho. Dá muito mais trabalho. Né? A gente subiu um pouquinho o nível de abstração usando o MapReduce, e agora chegamos à conclusão que esse nível de abstração ainda não está muito bom. Então vamos tentar subir o nível um pouquinho mais usando o Spark na próxima semana. Certo? Eu queria passar, não queria deixar de falar do Hadoop, porque, bom, primeiro que tem muita gente que usa, e para a gente também ter um pouco de motivação, por que a gente precisa de um troço de mais alto nível.
Tá legal? A TP, para implementação 1 ficou para terça-feira até meia-noite. Tá, ganharam mais um dia aí. Beleza? Alguém chorou aí? Tá bom? Então, beleza, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado aí. Não vou fazer chamada, não.